Então, para começar falando sobre sinusite, vamos falar a primeira coisa, o que são os seios da face. Eu vou deixar a se explicar. Então, vamos lá. Os seios da face, ou também conhecidos como cavidades paranasais, seios paranasais, eles são cavidades que ficam localizadas nos ossos, por onde o ar circula, para a aeração dos ossos, tá? E a gente tem diferentes seios da face, diferentes seios paranasais. A gente vai ter o frontal, a gente tem os maxilares, a gente tem os etimoidais e os esfenoides, tá? Essas cavidades, elas vão se formar durante ainda a gestação, quando a gente está lá dentro da barriga da mãe, né, essas cavidades elas começam a ter origem dentro dos ossos para causar justamente essa aeração conforme a gente for crescendo e toda a função nasal for se desenvolvendo, tá? É importante a gente ressaltar que tem algumas cavidades paranasais, alguns seios da face, que eles não vão estar formados ainda nas crianças, então tem essa diferença de adulto para criança, né? Por exemplo, a gente tem os frontais aqui, que nas crianças eles só vão começar a ser completamente aerados a partir dos 5 anos. Os esfenoides, a partir dos 3 aos 7 anos que eles vão estar mais aerados. Então, a gente tem que ter essa diferença, né, da anatomia, que é característica da criança, do crescimento da face para o adulto, né? Isso. Então, às vezes, aquela criança, né, que às vezes o pai percebe que a criança se queixa, é uma criancinha novinha, né, tem 2, 3 anos, ele fala, tá com uma dorzinha na testa. Né? Não necessariamente isso quer dizer que seja uma sinusite, que provavelmente essa criança nem tem o seio formado, né? Uhum. Então, é isso mesmo que se falou, né? A gente tem essas cavidades ao redor do nariz ali. E, além disso tudo que se falou, acho que é interessante ressaltar que todas essas cavidades, então, para que elas funcionem de forma adequada, né? Elas são revestidas por mucosa, e para que essa mucosa tenha um funcionamento adequado, é fundamental para toda a fisiologia, né? Para que eles funcionem de forma adequada, que eles tenham uma aeração adequada. Exatamente. Então, a base de tudo que a gente vai falar daqui para frente, né, depende de um funcionamento adequado ou inadequado, né? Quando o funcionamento está alterado, a gente começa a ter algum tipo de doença, né? Então, para isso, é fundamental, né? Eu vou bater nessa tecla na aeração, porque é a partir daí que a gente realmente vai ter problemas, né? Com certeza. E a gente pensa assim, se você for falar na questão da sinusite, a sinusite ela seria uma inflamação dessa mucosa que o Lucas falou. Né? Essa mucosa, o revestimento que a gente tem dentro do nosso nariz, né, que também reveste essas cavidades dos ossos, né? Então, quando a gente tem uma inflamação desse tecido, desse revestimento, a gente vai ter uma sinusite. Mas aí você vai perguntar para mim e vai falar assim, Cibele, mas quando eu tenho rinite, também não é uma inflamação dessa mucosa, desse tecido de dentro do nariz? Então, como que a gente sabe que é uma sinusite? Perfeito. E, na verdade, assim, é algo que gera muita confusão. É comum, às vezes, a confusão pelo próprio paciente, mas até no meio médico mesmo. Então, assim, quando a gente fala sinusite, a gente está falando em inflamação da mucosa do seio. Mas, na verdade, o termo mais apropriado, o termo mais correto, seria rinocinusite. É muito difícil a gente ter a inflamação só da mucosa do seio da face sem ter a inflamação do nariz, da cavidade nasal, que aí seria a rinite. Então, quando a gente fala em rinite, né, a mais comum é a rinite alérgica. A rinite, sim, é a inflamação só da mucosa do nariz. Quando a gente fala em sinusite, geralmente essas duas mucosas estão inflamadas. Então, tanto a mucosa do nariz quanto a mucosa dos seios, né?